Salve, salve, muito bom dia, começando aqui pela PAN, mais um a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, pós-carnaval, só que não, né, carnaval ainda pipoca aqui e ali no Brasil, dia 15 de fevereiro de 2018. Sejam bem-vindos. O terror, todos os detalhes sobre o massacre na Flórida. Com um fuzil AR-15 na mão e uma ideia insana na cabeça, um atirador abriu fogo numa escola no sul do estado americano, deixando dezenas de mortos e feridos. Coisa de cinema, porque você deve sair de casa para ver o filme Pantera Negra, que tem recebido muitas críticas positivas. Vamos falar dessa e de outras estreias do dia, todas concorrem ao Oscar. A boca fechada de Stormy Daniels. Saiba por que o advogado do presidente Donald Trump pagou $130 mil para uma atriz pornô ficar calada. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Paulinha, muito bom dia. Bom dia, senhor Edgar. Qual a nossa hash de hoje? Olha, pós-carnavalesca. Vamos aproveitar que hoje teremos a presença da psicóloga e terapeuta sexual Paula Napolitano para tirar as dúvidas dos nossos amiguinhos, não é verdade? Hashtag dúvida sobre sexo. A gente devia fazer isso. Eu sei que você deve ter um amigo, né, que tem uma questão e que você vai ajudar ele mandando a sua dúvida aqui no Twitter. Isso. Né? Eu sei que tem gifs também, bem-humorados, memes que poderão ser usados para que a gente leve a nossa hashtag para os assuntos mais comentados do Brasil. Hashtag dúvida sobre sexo. E o bom é que a Paulinha vai responder algumas dúvidas aqui no programa. Então ainda você vai poder descobrir se a sua questão é real ou não é, enfim, né? Não sei o que é que vocês querem saber sobre sexo, estamos esperando a participação de vocês aqui pelo Twitter. Boa, e aqui no WhatsApp também, mande perguntas. Qualquer dúvida que você tenha sobre sexo para Paula Napolitano responder. 11 931 17 1009 perguntas em áudio ou em vídeo para o nosso WhatsApp. Faz aquela pergunta que seu amigo, né, sempre quis saber, mas, né, nunca teve a informação. Pode usar o amigo, a amiga, quem você quiser para fazer a sua pergunta para Paula Napolitano. 11 931 17 1009. Daqui a pouco a gente ouve aqui as perguntas enviadas, a gente tira as dúvidas dos ouvintes do Morning Show, tá bom? No mais, para ver o programa, pode ir lá no nosso aplicativo. Se você não tem, é só baixar o aplicativo, é o vermelhinho da Jovem Pan, também pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e pelas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Entra lá na nossa página do Facebook, tem conteúdo extra por lá. Gostando, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. E como eu falei, né, o carnaval acabou, mas só que não. Hein? Olha aqui, ó o cavaco. Sente o ritmo, a cadência, a evolução, as alegorias. Que carnaval, hein, Edgar? Você gostou, Caio? Nossa. Você chegou derrubadaço aqui, né, na quarta de cima. Eu não tava conseguindo disfarçar. Você mal participou do programa. Não fala assim. Foi disparado o melhor da minha vida. Deixei 2 copos d'água aqui, se quiser pode usufruir, tá? A Beija-Flor conquistou ontem o seu 14º título do grupo especial do Carnaval no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, nosso indefectível fulião, né? Você gostou do resultado, Viga? Muito bom dia pra você aí no Rio de Janeiro. Fala, Ed Puxador. Ed Intérprete. Ed Jamelão. Eu sou Ed Neguinho. Neguinho, Jamelão, gostei. Ó, já pensou? Eu acho que mandaria, viu, como puxador aí, hein? Mandaria pra quem? Pra que lugar? Acho que eu conseguiria puxar um samba aí. Um dia eu mostro pra você. Eu gostei do resultado sim, viu, Ed? Te agradou? Ed Puxador. Gostei porque... Você tinha feito de alguma forma alguma previsão aí em torno do nome da Beija-Flor, né? Obrigado pela justiça que me faz. O amado, indefectível âncora Ed Puxador. Você sabe que eu dizia aí na programação do Morning Show que havia uma campeã, vamos dizer assim,
moral, entre aspas, do Carnaval de 2018, que era justamente a Beija-Flor de Nilópolis, que tocou na ferida, né? Edgar. Tem muita gente que diz, mas quem é Beija-Flor para falar de corrupção, de ilegalidade, de irregularidade, desvios de conduta, causa aqui e acolá, afinal de contas, é uma escola que é gerida, administrada por um mecenas, por um bicheiro, um cara que explora máquinas de caça-níquel, a família Abraão Davi. Tudo bem, é verdade, mas se for assim não tem carnaval. Certo? Porque você acha que os políticos também não podem, quando tem uma causa em benefício da sociedade, não podem se manifestar? Não é porque é carnavalesco que não pode tocar na ferida. Pelo menos essa é a minha avaliação, viu, Edgar? E falou-se de corrupção, falou-se de petrolão, falou-se de farra dos guardanapos, falou-se de caos na saúde, caos na educação. Isso foi a Beija-Flor de Nilópolis. E a Paraíso do Tuiuti também falou da realidade, do realismo, sem hipocrisia. Tinha gente que queria que se falasse também do jogo do bicho, das máquinas de caça-níquel. Calma, também não chegamos a tal grau de lucidez e de transparência, mas o papel social foi feito pela campeã Beija-Flor, 14ª vez, e pela vice-campeã surpreendente Paraíso do Tuiuti, que falou da reforma trabalhista, e até o tema do seu enredo era uma pergunta: será que acabou mesmo a escravidão no Brasil? É claro que não. Parabéns para as duas escolas que tiveram peito, tiveram coragem de bater, de escancarar, de descortinar as mazelas sociais do Brasil. Agora, eu vou fazer só um parêntese, na linha daqueles que acham que as escolas dominadas por mecenas, patronos, bicheiros e coisa e tal, não podem falar de assuntos sem contar a sua própria história. Agora, é importante lembrar que nos governos do PT, do Partido dos Trabalhadores, meu caro Edgar, as críticas sociais praticamente não existiam. E por que não existiam? Porque seu Lula e Dona Dilma, mais seu Lula do que Dona Dilma, usavam o dinheiro público, usavam as verbas das estatais para bancar, para injetar dinheiro, para financiar parte dessas escolas que são ligadas, sim, à contravenção. Todo mundo sabe, é aqui no Rio, é em São Paulo, e infelizmente faz parte da história do Brasil, é em todo o país. De puxador. Olha, ontem a gente teve a oportunidade aqui, num trabalho brilhante do Arcon, de trazer pra gente o Eduardo dos Santos, que é o presidente da escola, que foi a vencedora aqui, Acadêmicos do Tatuapé. Pudemos abordar com ele esses temas, né, essas questões de financiamento das escolas. Olha, tomando por princípio a verdade na palavra dele ali, ele deixou muito claro como esse financiamento chega até as escolas, inclusive reafirmando a venda dos postos, né, de madrinha de bateria, da comissão de frente, para que o orçamento, quer dizer, para alavancar o orçamento dentro das escolas de samba, e também aportes feitos pela iniciativa privada, né? Quer dizer, é uma questão sempre delicada, né? Você relativiza com relação ao financiamento por parte de bicheiros aí. Eu quero passar a bola aqui pro Tonholi e perguntar para ele se tudo bem, Tonholi, a Beija-Flor falar de corrupção e violência, tendo aí como mecenas um cara que atua na contravenção. Como é que fica na tua cabeça essa ideia? É um paradoxo bem brasileiro esse, né? Eu gosto muito de lembrar, Edgar Viga, da banda Pink Floyd, que ficou rica com uma música contra o dinheiro, chamada Money. Então, falar mal do dinheiro traz dinheiro. Pra mim não deixou de soar estranho, como o Viga levantou esse ponto, que uma escola patrocinada pelo Anísio Abraão Davi, que na Operação Hurricane foi condenado a 48 anos de cadeia por exploração do jogo do bicho e caça-níqueis e responde em liberdade, tenha falado tanto da corrupção e não tenha tocado na questão do jogo do bicho por uma questão muito simples. O Thiago Vasconcelos, da outra escola, da Tuiuti, falou: no regime do PT nós não podíamos falar mal dele, mas agora podemos falar mal do governo, porque o PT não está mais no governo, o que endossa o que o Viga falou. Agora é impressionante como a corrupção praticada, sobretudo nos últimos governos do PT, do PMDB e do PSDB, diluiu o jogo do bicho. Quando eu comecei a fazer jornalismo policial, na metade dos anos 80, o que eu mais cobria
era Jogo do Bicho. Então, na época, não tinha Mensalão, Petrolão ou JBS. Os maiores... O que eu fui pro Rio, Viga, cobrir crime do Jogo do Bicho, é impressionante, né? Eu lembro de... Ô, Tonholo, só um parêntese. O Rogério Andrade, você conhece muito bem, parece que tinha um esquema, tinha um plano para executá-lo durante o carnaval. Por isso, ele, que é um dos bambambãs de uma escola aqui do Rio de Janeiro, nem apareceu na Marquês, sabe por quê? Porque ele está jurado de morte várias vezes, já foi vítima de atentado, e um desses atentados, quem morreu foi o filho dele, não foi ele. Então você entende muito bem como é que funciona aí a mecânica carnaval, contravenção, Rio de Janeiro. E até aliás, um caso, viu, Ed? Assim, não vou citar o nome do advogado, mas um advogado que defendia o finado bicheiro Paulinho Andrade. Eu tive na Polinter, no Rio, para entrevistá-lo, Paulinho Andrade, dentro da cadeia. Esse advogado deixou de advogar pro bicheiro Paulinho Andrade. Cidade. O que aconteceu? Aconteceu, Viga, você deve conhecer essa história, que o advogado tinha um carro importado e por acaso ele acordou e ele teve uma intuição de não guiar o carro importado dele e guiar o carro do segurança dele que ia atrás. O segurança foi guiando o carro dele, ele foi no carro de segurança lá na Lagoa e aquele dia o segurança foi metralhado no carrão importado dele. Quer dizer, é esse tipo de universo que está cantando vamos combater a contravenção, a corrupção, etc. Eu acho, Viga, a gente tinha nos anos 60 as músicas de protesto, João Baez e o pessoal aqui no Brasil, agora vem o samba de protesto, mas o samba de protesto exclui da sua narrativa justamente a contravenção que o sustenta e o que sustém. Ô, Viga, deixa eu colocar aqui no bojo dessa nossa conversa aqui. Viga, eu posso fazer só um parênteses? Vai lá. Eu concordo com o gênero, número e grau, mas, enfim, pelo menos alguém dessa vez teve a coragem de falar da corrupção no Brasil. A voz do povo estava representada ali na Marquês de Sapucaí. Sim. Faltou a ala dos contraventores, dos bicheiros, faltou o carro alegórico lá da irregularidade, sim, faltou. Mas o resto faz muito parte dessa realidade, desse retrato que é o Brasil nos últimos anos, desde que foi deflagrada a Operação Lava Jato. E tem muita gente aqui no Rio de Janeiro falando também o seguinte: parabéns para Paraíso do Tuiuti, para mim surpreendeu ao chegar no vice-campeonato, mas tomara que ela use parte aí dos recursos que vai arrecadar com o vice-campeonato para indenizar as vítimas do acidente que ela foi protagonista da Marquês de Sapucaí no ano passado. Tem gente internada até hoje, viu, meu caro? A filha da jornalista que faleceu, que morreu em decorrência desse acidente, até fez um pronunciamento ontem. Mas eu concordo com o que você está dizendo, Viga. Eu acho que as escolas têm a liberdade para abordar o tema que bem entenderem ali. Faz parte do jogo, é a liberdade do carnaval, a festa popular brasileira conhecida mundialmente. Mas um fato me chamou a atenção ontem. Você pode confirmar para mim se isso é verdade ou não. Eu até fui atrás para saber. O vice-presidente da Acadêmicos do Tuiuti, né, da escola de samba, é o deputado Vadir Damus, do PT. Procede isso? Ele é o vice-presidente? Ele é o vice-presidente. Não é do meu conhecimento, eu sei que o Renato Tória é o presidente. Essa informação chegou dentro dessa batalha que virou também, das pessoas que festejaram e colocaram a Tuiuti como a campeã do povo, e os que ficavam do outro lado dizendo que era uma escola comprada, que tinha um partido, enfim. A se confirmar isso, hein? Edgar, mas pode ser, eu sincero e honestamente, nunca ouvi falar que o Vadir Damus foi presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, deputado federal e advoga aí pro PT, inclusive ele era suplente e arrumaram uma brecha para ir lá, para ele assumir a cadeira, assumir o posto em Brasília, justamente com essa função de ser uma espécie de defensor público jurídico dos crimes cometidos na gestão do Partido dos Trabalhadores. Ele pode ser até vice-presidente. Acho difícil que seja o vice-presidente geral. Talvez seja vice-presidente ou de patrimônio, vice-presidente jurídico, e vice-presidente, tem um monte de vice-presidente por aí. E quase todos não mandam
rigorosamente nada, viu? Agora, Edgar, eu tenho uma pergunta pro Viga. Viga, você não estranhou? A pergunta se estende ao Ed também. Que não tenha tido nenhum tipo de menção ao PT no carnaval contra a corrupção face a Lava Jato? Daí que quando surgiu essa informação, quer dizer, é de que o Vadir Damus fazia parte da vice-presidência, ficou lógico pra mim, ficou o entendimento, se encaixou aí. Ô, Edgar, mas a história é a seguinte, Tonholi, ouvintes, internautas do Morning Show. Se você... vamos analisar do seguinte prisma, pelo que disseram aí os carnavalescos, as escolas de samba. No passado, eles não podiam falar mal porque eles sofriam uma espécie de caladão, de cala-boca, de mordaça. Eu te dou dinheiro, mas você não fala mal de mim. Isso vale para prefeito, vale para governo do estado, vale para governo federal. A gente está focando mais no governo federal, até porque, enfim, as mazelas sociais têm muito a ver com desmandos e desvios dos governos aí nos últimos anos. Agora, esse ano não teve caladão, não teve lei do silêncio e coisa então. Então elas tiveram a liberdade para escancarar e para botar para fora. E se uma escola de samba resolve direcionar, eu vou atacar o PT, o Partido dos Trabalhadores, eu vou atacar o MDB, o PMDB, seja lá o que for, vou atacar o PSDB, ela fica muito mais sujeita aos critérios estabelecidos pela Liga Independente dessa escola de samba ou pelo sabor, pelo dissabor, pelo humor ou pelo mau humor de um jurado, que pode ser simpatizante do partido A, B ou C, pode ser de centro, pode ser de centro-direita, pode ser de direita, pode ser de esquerda ou pode ser contra toda a política. Então, você personalizar e direcionar, você corre o risco de pagar um preço muito grande, como pagou a Mangueira, que fez um excelente desfile. Acho que fez, por exemplo, melhor desfile do que a Paraíso do Tuiuti, do que a própria Mocidade Independente de Padre Miguel. Ao focar, ao direcionar aquele que chamou de Judas, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, acabou sendo penalizada com o 5º lugar, com o carnaval, que era muito mais do que isso. Não se esqueça, a Prefeitura do Rio de Janeiro é co-organizadora, é sócia, é parceira do Carnaval do Rio de Janeiro. E os jurados estão longe de ser Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá ou algo do gênero, viu, meu caro Ed, intérprete puxador. Ô Caio, falando do Crivella aí, que foi retratado como Judas aí pela Mangueira que o Viga trouxe, gravou vídeos, né, da Áustria, da Alemanha, onde ele foi viajar para trazer tecnologia de segurança pro Rio, enquanto o Rio ardia em insegurança. Pois é, o negócio é o seguinte, deixa eu só interromper um pouquinho o Viga, mas... Eu passei o carnaval no Rio de Janeiro, foi um carnaval bacana, de um modo geral e tal. E no último dia, na terça-feira à noite, começou uma chuva que foi assim, torrencial. Choveu e tá chovendo agora já há bastante tempo. Limpou a cidade, Caio. Varreu o xixi e o cocô. Nossa, o Rio no carnaval fica com um cheiro insuportável. Isso é um bom ponto que você tocou, Viga. Só que o negócio é o seguinte, o que mais me chamou a atenção, além do fato da sorte, né, que a chuva só foi no último dia, já no finzinho dele, foi a questão de, desde o começo do carnaval, o prefeito de vocês, Marcelo Crivella, ele gravou um vídeo... Não, eu sou paulistano. O prefeito do Rio gravou um vídeo ali no aeroporto Tom Jobim, falando o seguinte, olha, eu tô indo embora, eu fiz o máximo possível pra que o carnaval corra bem, eu espero que corra tudo legal, e tô indo pra Europa. Ele foi visitar a Alemanha, a Suécia... A folguinha, que ele falou, folguinha. Ele falou exatamente isso, vou aproveitar a folguinha pra ir lá. E se mandou. Começou uma movimentação dizendo assim, ó, peraí, o prefeito tá indo viajar no carnaval, tá? Ele vai passear. Ele começou a gravar vídeos na rede social dele, no Facebook, falando assim, olha, eu não tô passeando, eu tô aqui com a minha equipe pra achar sistemas, dispositivos de segurança pra levar de volta pro Rio de Janeiro. É aquela desculpa que todo prefeito gosta de dar, é impressionante. Podia ter feito antes do carnaval. Não pegou bem? Pô, todo mundo começou a falar, tá, no carnaval você tá indo fazer isso, no carnaval você tem que estar aqui. Aí o que isso tem a ver com a chuva? E ele mentiu, ele mentiu. Ele disse que ia estar na Sapucaí e não estava. O prefeito de São Paulo, João Dória, deitou e rolou. Parecia o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Tinha gente gritando, ô Dória, vem governar o Rio, ninguém aguenta mais esse tal de Crivella. Eu ouvi. Ô, Viga, você é carioca mesmo, hein? Deixa eu falar, rapaz. Você fala mais que todo carioca que eu conheci no carnaval. Vai lá. Outra mentira que ele contou foi o seguinte. Ele disse que a Agência Espacial Europeia, o Crivella, porque lá ele ia conhecer a tecnologia e tal do que tinha por lá pra trazer pro Rio de Janeiro. E falou que isso era uma visita oficial. O pessoal da Agência Espacial Europeia ficou sabendo disso e falou, opa, divulgou ali uma informação, falou, não tem nada de oficial, ele veio aqui num caráter mais do que pessoal. Já foi desmentido aí. Aí você fala, mas o que você começou a falar da
chuva e tem a ver agora com essa visita. Começou a chover muito, o Viga sabe até melhor do que eu, parte de uma ciclovia, a ciclovia Tim Maia já desabou ontem à noite, ali no trecho de São Conrado, um monte de rua alagada, 3 pessoas morreram, tem um caos inteiro acontecendo. E aí o prefeito não tá lá, disse que tá acompanhando de longe, mas não é a mesma coisa. O vereador Paulo Pinheiro, do PSOL, hoje a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro volta aos trabalhos. Ele vai apresentar uma proposta de emenda ao decreto que regulamenta as viagens do prefeito para que justamente o Crivella fique proibido, seja proibido de viajar no Carnaval e no Ano Novo, porque o Rio de Janeiro nesse caos e o prefeito fora. Ô Viga, me ajuda aí, cara. Não, tô no caladão, você me impôs a lei da mordaça. Não, agora você pode falar, por favor, meu amigo. Tô me sentindo a escrava Anastácia agora, mas tudo bem. Não fala assim. Ô, Caio, deixa eu te dizer o seguinte. Manda. O prefeito Marcelo Crivella, a gente já tocou nesse assunto aqui inúmeras vezes. Ele não sabe discernir, diferenciar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. O que é credo, o que é convicção, do que é obrigação da figura de prefeito. O cargo tem a sua liturgia e ele está literalmente e andando para... Não vou falar a palavra aqui, né? Deu para entender, né, Ed? Deu, vai em frente, vai em frente. E andando para a liturgia do cargo de prefeito do Rio de Janeiro. Foram vários os sinais. Reduzir o recurso que não tinha dinheiro, aí você pode até contestar. Agora, você não liberar Marquinhos de Sapucaí para ensaio técnico, aí já vira sacanagem. Aí já vira maldade com as escolas de samba. E ainda teve também, durante o período pré-carnaval, de repente, uma fiscalização do Ministério do Trabalho do barracão das escolas, e alguns barracões ficaram fechados temporariamente dias antes, semanas antes da abertura do carnaval. Não queria entregar a chave para o Rei Momo, só aceitou entregar a chave para o Rei Momo, um símbolo pagão aí do Carnaval do Rio de Janeiro, se o Rei Momo e a Rainha do Carnaval estivessem vestidos com roupas comportadas. Nada de biquíni, nada de muito frufru, nada de muito brilho e coisa e tal. Prometeu estar na Marquês de Sapucaí e não estava presente. A cidade pegando fogo do ponto de vista de segurança, de falta de organização. Enfim, faltam motivos? Não faltam motivos. Há um leque de motivos para dizer que o Marcelo Crivella não só não gosta do Carnaval, mas ao que parece não gosta da cidade do Rio. Não gosta do Rio. Um monte de carioca falou isso também. Aliás, essa busca por um álibi aí para se afastar da festa mais popular, porque ele não gosta, ou enfim, por questões religiosas, enfim, acabou trazendo uma realidade muito difícil para o Rio de Janeiro. Caiu por terra a partir da violência. Aquela cena, por exemplo, Vini, da violência do Rio de Janeiro contra aquela senhora, quando ela leva uma gravata. Exato. Aquela era uma coisa, pessoas aterrorizadas, pessoas chorando, buscando aí auxílio, inclusive com as equipes de televisão, né? Foram vários os episódios, né, de violência durante esse carnaval lá no Rio de Janeiro, né? Peraí, só um pouquinho, Vigar. Não, só queria colocar aqui que o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, se pronunciou dizendo que foi inadmissível, né, essa violência que o Rio de Janeiro viveu aí nesses dias. Ele falou que ficou muito claro que a situação do Rio durante o carnaval, assim como o próprio governador, né, o Pezão, reconheceu, foi lamentável. Foram fatos que impactaram muito o governo e novas medidas deverão vir. Medidas que ele já discutiu essa semana em reunião com o presidente Michel Temer, com as Forças Armadas, mas que ele não pode dizer quais são essas medidas, que ele vai fazer uma visita esse final de semana, né, Viga? No Rio de Janeiro, mas vamos ver se vai conseguir resolver, porque realmente é muito difícil. Mas ele disse que não teve nenhuma solicitação para que o governo intervisse aí no caso do Rio de Janeiro, que o próprio governador reconheceu que tinha um certo despreparo, depois houve um reforço do policiamento, mas que mesmo assim as cenas foram inadmissíveis. Rapidamente pra gente fechar, Viga, o depoimento do Pezão foi mais de um analista do que de um governador, né? O Rio não quer medida, o Rio de Janeiro quer solução. E aí, Jungmann falou isso, ouvintes internautas da Jovem Pan, é outro que está mentindo, porque antes do carnaval, e a gente dizia aqui no microfone da Jovem Pan, parece que jogou para a galera o prefeito Marcelo Crivella. Ele pediu ajuda das Forças Armadas, mas aí o Pezão e o Jungmann, em uma reunião que eu estava presente no Palácio Guanabara, disseram que não tinha necessidade de... Certo. Perdão, de presença das Forças Armadas. E deu no que deu. Tipo assim, eu vou fazer o meu papel. Eu sei que vai dar vai dar problema. Eu peço, vão dizer que não,
deu no que deu e lavo as minhas mãos. Erro de todo mundo, inclusive do governo federal, que subdimensionou o tamanho da festa, viu? Obrigado. Preciso fechar com o Viga agora. Só rapidinho, porque na informação lá do Valdidamos, na verdade, deve ter te chamado a atenção, porque ele fez uma declaração no Twitter, comemorando aí o carnaval da Tuiuti, falando que foi uma vitória do povo e uma derrota da Globo. Só queria fazer uma pergunta rapidinho pro Obrigado, Viga, Vini, por conferir. Então não tem nada a ver com ele ser vice-presidente da Vice-presidente aqui, segundo o site da escola, o Renato Ribeiro Júnior, embora aqui as informações sejam do ano de 2017, pode ser que tenha havido alguma atualização, mas é o que consta no site oficial da Escola de Samba. O Renato Tora agora é o presidente. E só esclarecer com o Viga também, porque o pessoal tá me enchendo o saco aqui no Twitter, porque eu falei que iam dar o jeitinho da Grande Rio não cair. Errou! E a Grande Rio caiu. Foi por pouco, mas acabou caindo realmente por todas as falhas que teve. E tem chance, Viga, realmente do Laíla da Beija-Flor ir pra Grande Rio no ano que vem? Ele fez um desabafo ontem. Não, acho pouco provável. Ele é muito identificado com a Beija-Flor de Nilópolis, que nos últimos 20 anos ganhou 9 títulos. Quem está saindo da Vila, muito provavelmente, é o Paulo Barros, sou fã dele, deve estar indo para Viradouro, que está de volta ao Carnaval do Rio de Janeiro. Quanto aí o seu prognóstico, já que a Grande Rio falou do Chacrinha, troféu abacaxi para ele, meu caro Ed Puxador. E vamos ver se as celebridades vão estar na Grande Rio o ano que vem, porque não vai estar mais no grupo especial, vai estar no grupo de acesso. É uma escola que conta com muitos globais e tal. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Bando de pé frio, nunca ganharam nada. Valeu, Viga, obrigado pelas suas informações, um grande abraço, Fulião. Valeu, Ed Jamelão. Tá aí, olha, fica aqui, né, depois dessa conversa toda aí, o parabéns do Morning Show, a grande campeã Beija-Flor e também a Tuiuti pelo vice-campeonato aí no Carnaval do Rio de Janeiro, merecido, muito merecido aí, tanto o prêmio da campeã quanto o da vice-campeã Tuiuti. Seguindo adiante, ainda falando, segura aqui, chega de Beija-Flor agora. Ô Vini, ainda no Carnaval aí, amaram uma pegadinha pra Fátima Bernardes. Que pegadinha foi essa, Vini? Pois é, ela que está curtindo muito este carnaval, né? Ao lado do namorado, o Túlio Gadelha. A Fátima realmente está numa nova fase, né? Desde que ela saiu do Jornal Nacional, passou do jornalismo ali pro entretenimento e agora com o namorado novo você vê realmente uma Fátima mais feliz, mais solta. Pele boa, né? Mais brincalhona. Tá realmente bem legal essa nova fase aí da Fátima Bernardes. E ela tava curtindo lá um dos bloquinhos de rua do Rio de Janeiro junto com o namorado quando foi abordada por alguns foliões que estavam fantasiados ali de repórteres da Globo, né? E aí coincidiu de encontrar a Fátima Bernardes e fizeram um ping-pong, jogo rápido, né? Com a Fátima, só que aí ela não esperava uma perguntinha que deixou a situação um pouco em saia justa. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver. Solta aí, Bruno, por favor. A Fátima foi no bloco, olha só. Vamos aqui, ó. Bate bola com a Fátima Bernardes. Bate bola. Vamos lá, ó. Pelé ou Maradona? Pelé. O que mais? Pelé. Qual a próxima? Chega. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Foi golpe ou não? Foi golpe ou não? Foi golpe. Ela finge que não ouviu direito a pergunta, né? Quê? Muito bom. Aí o Túlio Gadelha entra lá e fala, foi golpe sim! O áudio não estava tão bom, a primeira pergunta foi Pelé ou Maradona, Pelé, biscoito ou bolacha, e a terceira foi golpe, e o namorado aí intervém. Ela não ouve e o Túlio Gadelha, foi golpe! E aí sai andando. Nós estamos um pouco saia justa ali, mas também... é reverência, né? Aí é bacana. Fez parte ali do carnaval da Fátima Bernardes. Olha, você já respondeu essa pergunta mais de 1000 vezes, mas cabe de novo. E aí, foi golpe ou não foi, Toyota? Não foi. Foi um autogolpe da Dilma. As pessoas que eram próximas da Dilma sabem que ela não causava, além dela ter dado as pedaladas fiscais, como nenhum governo deu, ela fechava as portas para qualquer tipo de diálogo. O próprio Delcídio do Amaral, senador do PT, me contou na casa dele que veio um informe da CIA, a Central de Inteligência Americana, falando assim, olha, tá tendo um golpe que envolve
um posto de Lava Jato e passa pela Petrobras. A senhora quer fazer um acordo entre a CIA, a Central e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para investigarmos esse golpe? Ela falou alguma coisa parecida como: não quero as patas do tio Sam aqui. O que aconteceu? Um ano depois veio a Lava Jato. Me disse o Delcídio, se tivesse sido um presidente com resiliência, com jogo de cintura como o Fernando Henrique, teria falado assim: claro que a Agência Brasileira de Inteligência vai cuidar, vale para o governo americano nos passar todos os dados. Então, a Dilma é aquilo que o Lula falou, um poste no Planalto. E um poste que não tem nenhum jogo de cintura acabou caindo no próprio buraco que cavou. É hora da gente ir pra capital federal com ele, Zé Maria Trindade, depois de curtir o carnaval, descansar, né, ali ó, à beira do Lago Paranoá, volta a nossa programação aqui no Morning Show pra falar o quê? De política. Afinal de contas, o carnaval acabou e eu pergunto pra você, Trindade, isso significa que o ano começou de fato aí na capital do poder? Quais são as novidades que você traz pra gente, meu camarada? Bom dia! Em Brasília, o ano só começa na semana que vem, viu, Edgar? Muito bom dia a todos. Olha, apesar dessa máxima aí de que o ano só começa depois do carnaval, esse ano foi diferente, viu? Desde o dia 1º, muita confusão, muita polêmica aqui em todos os setores, passando por Polícia Federal, Palácio do Planalto e a nomeação da ministra do Trabalho. Cristiane Brasil, Edgar, foi nomeada, o nome dela foi publicado no Diário Oficial, mas impedida de tomar posse desde janeiro. E aí essa novela vem, ela arranjou lá aqueles malhadões, né, para aquela defesa ridícula, e a situação se complicou. Essa situação, Trindade, até inspirou fantasias de carnaval, viu? Pois é, fantasias e respostas, né? E ela acabou sendo envolvida em novas denúncias, né, de que estaria pressionando funcionários públicos a participarem da campanha dela e de aliados, ou seriam demitidos, né? E a situação se complicou. Mas o fato é que o presidente do PTB, o deputado Cassado, pai dela, Roberto Jefferson, que foi o delator do Mensalão, condenado e preso, e agora está mandando de novo aqui no Palácio do Planalto, ao lado de Valdemar Costa Neto, que também tem um partido político, que se chama PR, né? O sonho de todo mundo aqui é ter um partido para chamar de seu, né? E aí, Edgar, a situação é a seguinte: ela não vai tomar posse nos próximos dias, a não ser que decida o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, diz que este é um assunto do Supremo e não do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que chegou a autorizar a posse. Olha, Edgar, a grande preocupação do Palácio do Planalto neste momento é definir isso logo, porque em abril haverá uma reforma ministerial e, se a moda pega, será uma chuva de liminares aqui para impedir a posse dos novos ministros. Está muito difícil de arranjar alguém aqui ficha limpa e sem rabo preso para ocupar o ministério aqui, viu? É a nossa realidade. Obrigado, Trindade, bom trabalho para você e um abraço. Muito bom dia a todos. Olha, agora vamos com uma notícia que está deixando todo mundo mal. Eu tô mal com essa história quando eu tomei conhecimento disso. Uma youtuber de apenas 14 anos de idade teve morte cerebral depois de ser baleada no trânsito no litoral do Paraná. Paulinha, mais uma tragédia aí, né? O que aconteceu? Pois é. Então, Edgar, é uma história triste, né? Com esse fim trágico. A mãe da menina até anunciou que ela vai doar todos os órgãos e tal, mas é uma história que a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, apesar dos dois suspeitos estarem presos, um deles ter admitido que fez os disparos, né? Eles dizem que foi um desentendimento no trânsito. Mas, em entrevista, a mãe da menina e o motorista do carro contam uma história diferente de um desentendimento, né? A gente tá assistindo agora imagens de uma entrevista com a própria menina, com essa menina. Ela era youtuber, Edgar, ela tinha 27 mil seguidores, fazia uma série de entrevistas ali com artistas que se apresentavam na região. Aliás, ela tava voltando de uma dessas entrevistas, tem 14 anos, né? Super jovem e tal. Então, o que acontece? Os caras falam que teve uma discussão e por isso dos disparos, eles não têm antecedentes criminais e tal. O motorista conta uma história diferente. Tava ali numa hora
basicamente os dois parados ali, lado a lado, que não teve nenhuma discussão, entendeu? Isso era a madrugada, né? De terça para quarta de cinzas, então né? que eles... o carro deles rodou, eles voltaram para a estrada e aí essa van em que estavam esses caras, de longe efetuou 3 disparos. E um desses disparos passou pela cabeça da mãe e atingiu a menina no olho, quer dizer, então passou pela cabeça. E aí hoje foi dada a morte cerebral da garota. É muito triste essa história, é igual a muitas outras, né, Edgar? Sabe que a violência no trânsito não é só quando tem um acidente, né, por desatenção ou por embriaguez, também tem a ver com isso, com discussões que acontecem, ou algum motorista que descontrolado faz o disparo de uma arma e tal. E até a gente teve... Eu assisti aqui na internet o depoimento da mãe dessa garota, a Tribuna da Massa. E é emocionado e triste, né? Vamos ouvir um pouquinho. Esses vagabundos estão mentindo, porque nenhuma vez a gente nunca viu esses vagabundos que tem que estar mofando na cadeia, acabar com o sonho de uma menina de 14 anos... amada, feliz, com tudo pela frente. Um vagabundo desse que fica mentindo que teve briga de trânsito, não teve briga de trânsito, porque a gente nem viu a cara desses vagabundos. Eles atiraram porque são covardes, são vagabundos. Não sei como um elemento desse anda com arma. É aí que tá a questão, né? Eles falam que teve um desentendimento. Aí você imagina uma discussão, uma briga, né? E o que a mãe fala é que não aconteceu isso. Né? Chegou o carro deles a perder ali o controle, porque um ia fazer um desvio, eles nem tinham visto o carro, entendeu? Eles passaram pelo lado, não viram o carro deles, e o carro da família rodou. E aí voltou para a estrada para continuar o seu percurso, e de longe os caras teriam atirado em direção ao carro, e esse tiro teria pego na menina. Então, quer dizer, horrível, né? E não é a única história desse tipo, né, Edgar? É que ela fala no começo, a gente nunca viu esses caras, porque o repórter pergunta se conheciam essas pessoas, Poderia entendeu? ter havido alguma confusão por parte dos bandidos. Parece com outro sei lá, vai saber o que é que aconteceu, entendeu? Não dá pra saber, mas a questão é os caras armados, confusão no trânsito, não é algo de incomum, infelizmente, né, Edgar? Triste. E agora a menina de 14 anos veio a óbito aí. Agora 10 horas 37 minutos, horário de Brasília. Seguindo aqui no Morning Show com mais um destaque internacional, e esta sem dúvida a notícia que toma conta do noticiário nessa área. E nessa quarta-feira um atirador invadiu uma escola na Flórida e matou quase 20 pessoas. Caio, vamos lá, conta pra gente o que aconteceu de fato, o que se sabe a respeito dessa chacina aí em Parkland, que fica ali a 70 quilômetros de Miami, né? 70 quilômetros de Miami. Parkland é a mesma distância de Miami como São Paulo para Santos. Sim. Vou colocar aí, ambas no estado da Flórida. Quem tá vendo a gente pelo YouTube tá vendo a foto de um garoto segurando uma arma, uma pistola. Esse é o suspeito de ter cometido o ataque. Ele já foi preso. 2 horas depois desse ataque, a polícia conseguiu prender ele a alguns quilômetros de distância da escola. Ele tem 19 anos, é o Nicolas Cruz. Ele não confessou o crime, mas tudo indica que foi ele mesmo que entrou atirando na escola dele. Há alguns fatores que levam a polícia a acreditar nisso. O xerife da região já deu entrevista para os jornalistas, falou que vasculhou as redes sociais desse jovem, do Nicolas, e o que eles encontraram, nas palavras do próprio xerife, são coisas, abre aspas, perturbadoras, fecha aspas. A polícia também acredita que o que motivou ele a ter entrado na antiga escola que ele estudava, essa escola onde aconteceu todo o atentado, é porque dias atrás ele foi expulso de lá por mau comportamento. E nos Estados Unidos existe, aqui, assim como aqui no Brasil, a discussão de bullying, lá num âmbito, numa outra esfera, eu acredito, embora o assunto seja o mesmo, porque lá as consequências geralmente são mais graves. Então, ele foi expulso, ficou revoltado com isso, teria ficado revoltado com isso, só o desenrolar das investigações aqui vão poder precisar se foi isso, mas o fato é que ele entrou nessa escola ontem, 3 horas da tarde lá em Miami, lá na Flórida, mais ou menos 6 horas da noite aqui no Brasil. Para dispersar a atenção de todo mundo, para deixar todo mundo confuso, segundo os jovens que estavam lá na escola, ele entrou,
soou o alarme de incêndio para deixar todo mundo confuso. É uma escola de ensino médio. A garotada que tava lá... Ainda mais lá eles têm esses treinos, né, para caso de emergência, a evacuação da área, né? Exatamente. Só é um treinamento frequente esse, né? Sim, só que quando isso acontece, os professores já têm um treinamento, como você falou, é um treinamento, os alunos também já sabem mais ou menos lidar com a situação, só que ontem foi num horário que não era normal, sem aviso prévio nenhum, então a molecada ficou meio que... Achando que era mesmo, né? Exatamente, falou, o que tá acontecendo, Aí todo mundo ficou parado, viu que alguma coisa não estava certa, alguns relatos de testemunhas dos garotos, lá dos estudantes, falaram que eles começaram a escutar primeiro um barulho como se fosse alguém deixando alguma coisa muito pesada cair no chão. E aí, depois de alguns segundos, olha o barulho que eles começaram a escutar. Presta atenção. Oh my God! É uma sensação que acho que é só muito quem passa disparo. que é uma coisa... Não era uma arminha qualquer, que também é tão letal como qualquer outra, mas isso era um rifle. Era um rifle, um fuzil que a gente chama uma arma aqui de guerra, né? Um AR-15. Uma arma super pesada que esse jovem de 19 anos entrou portando e foi atirando contra quem ele podia. Vários alunos ficaram feridos, tem alguns que estão passando por cirurgia ainda até agora e alguns outros em estado crítico. Não dá para saber se esse número de mortes vai aumentar. Evidentemente que todo mundo fica torcendo para que não aumente, mas 17 pessoas morreram, 15 na hora, outras 2 foram levadas para o hospital, mas acabaram não resistindo e momentos depois acabaram perdendo a vida. E ainda tem mais essas outras que estão internadas que não se sabe ainda como vai ser a recuperação delas. Bom, isso acontece, Edgar, 22 dias depois de um outro ataque. Teve um outro ataque nos Estados Unidos recentemente, no estado de Kentucky, que 2 estudantes ficaram mortos. E a gente lembra do caso mais recente, não era uma escola, mas era naquele show que estava tendo em Las Vegas, que o cara subiu num quarto de hotel cheio de armas, saiu atirando. Enfim, tem um monte de casos desses nos Estados Unidos e por mais que a gente vá perdendo conforme a frequência dos casos, a gente vai perdendo talvez aquela capacidade de sensibilizar, chama atenção, né? É muito frequente nos Estados Unidos, que não deveria, claro. A violência aqui no Brasil também é rotineira. A gente fica um pouco mais frio por esse tipo de notícia. Mas que coisa, né? Tem esse caso da menina que a gente acabou de falar de Curitiba. Curitiba não, no litoral, né? No Paraná, né? Tonho, olha, a tua opinião a respeito dessa questão aí do porte de armas aí já é conhecida aqui, mas eu acho que vale a pena você trazer pra gente também o teu ponto de vista agora, já que bem lembrou o Caio, a gente falou agora, a Paulinha trouxe a notícia da youtuber que foi baleada ali, numa situação ainda sem um entendimento do que pode ter acontecido mesmo ali. Agora o Caio vem com essa notícia aí, né? A gente tá tomando conta dos noticiários, essa questão, né, dessa chacina lá na Flórida. São 2 países distintos, mas tem em comum aí a arma de fogo. O que você pode dizer pra gente a esse respeito? Bom, primeiro, uma experiência pessoal. Eu já tive arma de fogo na década de 80. Eu já tive numa situação em que eu tive que sacar essa arma de fogo. E quando você saca uma arma de fogo, o que te resta? Atirar. Porque se você sacar uma arma de fogo para um grupo que te cerca e não atira, eles pegam a arma e te matam. Claro que aquele dia eu tive que atirar pro alto e depois entreguei a arma para a polícia. Bom, experiência pessoal. Segundo ponto, as armas são proibidas no Brasil e são liberadas a qualquer civil nos Estados Unidos. Agora eu quero fazer um comentário cirúrgico. Nós temos aqui... a população norte-americana é de 323 milhões de pessoas. 270 milhões têm armas. São 89 armas para cada 100 habitantes. O Brasil tem uma população de 207 milhões de pessoas e 15 milhões têm armas. São 8 armas para grupos de 100 habitantes. Portanto, 8 para 89. Os Estados Unidos... tem 10 vezes mais armas nas mãos de civis do que no Brasil. No entanto, o número de homicídios com armas de fogo no Brasil, apesar de ser 10 vezes menor que os Estados Unidos, o número de homicídios com armas de fogo no Brasil é 5 vezes maior do que nos Estados Unidos. A pergunta que eu faço, imagine se a gente liberasse arma para o país
que é pródigo, este país em que vivemos, em discussão de boteco. Uma coisa que me incomoda muito é o argumento que o Jair Messias Bolsonaro usa, que lhe foi assoprado pelo seu assistente de campanha, filósofo Olavo de Carvalho, de que regimes comunistas costumam desarmar a população civil antes de tomar o poder. Eu acho que isso é uma balela. Eu acho que se a gente liberasse arma para civis no Brasil... Eu sou absolutamente pacifista. As discussões de boteco que eu, nós, você, todos vemos iam tornar esse país uma barbárie. Uma barbárie. Sou absolutamente contra. Falado. Vamos lá falar de outro assunto agora. Nosso assunto é futebol. Vini, com você que eu levo essa conversa. Quem é que foi o grande destaque do jogo de ontem entre Paris Saint-Germain e o Real Madrid? O Neymar ou ele, que marcou 2, o Cristiano Ronaldo? E aí? Nenhum dos dois, Edgar. Nenhum dos dois? Galvão Bueno foi o grande destaque ontem desse grande clássico aí. Você tá de sacanagem. Real Madrid e PSG. Perdeu o gol, Perdeu o gol. Na cara do gol, perdeu o gol, Galvão. É brincadeira, Perdeu né? mesmo? Perdeu o primeiro gol do PSG, Caio, marcado pelo Rabiot. O Galvão tava ali anotando os cartões amarelos que o time do PSG tinha tomado, né? Entre eles, um que o Neymar levou. E só depois que ele reparou, acho que o Casão deu uma cutucada. Galvão, foi gol, meu. Dava aí. E o Casão deu uma cutucada, que é o viajandão da história, né? E aí o Galvão pegou e narrou o gol do PSG. Vamos ouvir esse momento, Edgar? Reparando na comemoração da torcida antes já do Galvão narrar esse gol do PSG. Vamos ouvir. Recebe o cartão amarelo, então Isco, Neymar, e qual foi o outro? E olha a chance, a bola tocada, Rabiot batendo, olha o gol! Olha o gol! Como se nada tivesse acontecido. Ele narrou como se ele não foi a partir do gol, né? Ele foi a partir do tocou, né? Ele fingiu que não tinha perdido. Ele recuperou toda a jogada. É lógico. Esperto, né? Mas olha, o Galvão realmente é um cara que... Não, mas você chamou a atenção. Vamos ouvir de novo aqui, ó. A torcida antes. A torcida antes. Olha lá. Então, Isco, Neymar. Tá olhando a ficha? Qual foi o outro? Aí é o gol. Olha a chance, a bola tocada, Rabiot batendo, olha o gol! Foi um delay na cabeça dele. Foi um delay. Mas o Galvão sempre proporciona esses momentos, né? Essas gafes ou momentos engraçados. É sempre bom ver uma narração do Galvão Bueno. E ontem o pessoal tava até reclamando, né? Porque o Galvão, o Neymar vai bater um lateral. Neymar, que lateral fantástico do Neymar, né? Ele realmente gosta um pouquinho do Neymar. Um pouquinho demais. O Galvão Bueno. Mas vamos relembrar outros momentos, antes de falar da partida, que foi 3-1 aí para o Real Madrid. Edgar, mas antes de falar um pouco mais do jogo, vamos relembrar outras gafes e outros momentos engraçados do Galvão. Tem aquele clássico que é do vai perder, vai ganhar. Nós temos aí, Brunão? Vamos lá. Do vai perder, vai ganhar? Essa prova, Michael Phelps, braçada com braçada, Henriquevich, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Phelps na batida de gol! Acerta de qualquer jeito, entendeu, Vini? Não tem erro, né, Paulinho? Vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou! Tudo bem. Exatamente. Teve um outro também que ele foi muito esperto, né? Que ele tava num jogo da seleção brasileira, um gol marcado pelo Alexandre Pato. E ele tava lendo ali aquelas mensagens dos internautas da Rede Globo. Era um internauta do Maranhão. Só que nesse momento saiu o gol da seleção e ele já emendou o Maranhão com o gol da seleção. Vai lá, Galvão. Vai lá, vale a pena. E aí vem o Brasil de novo. Queria saber de onde é que eles são. São Luís do Maranhão! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! De novo. Exato. Olha lá de novo. Queria saber de onde é que eles são. São Luís do Maranhão! Já emendou São Luís do Maranhão com o gol da seleção. E a gente falou agora desse gol aí. Tava impedido esse gol. Tava impedido? Não tava? Só para aumentar a discussão aqui. Faz muito tempo esse gol aí. Agora a gente falou desse gol que ele... que ele atrasou, né? Que ele perdeu o timing aí. Mas ele também já narrou gol que não foi. Vamos ver. Aí o Brasil vem pro ataque. André botou na frente, carregou, tocou pelo meio, Robinho chegou, caprichou, jogou na trave, Pato!
Bateu Alexandre O gol que não foi de novo Alexandre Pato, né? Olha lá. Meu ídolo. Vamos ver direito? Bateu. A trave. Ele conseguiu botar pra fora, cara. Ele conseguiu botar pra fora. O Galvão botou pra dentro essa bola aí. Agora, ô Vini, só pra esclarecer, isso aqui é a nossa carinhosa homenagem ao Galvão. Com certeza. Monstro. Tem um jogo de cintura, ele ficou bravo que o cara errou o gol, né? Exatamente. Pô, você errou o gol que eu narrei, pô. E Arcon, que além de um exímio entendedor de futebol, também é um especialista em física. Em vinhos também. Mas em física. Vamos ver esse momento que ele... Cruzamento, bola pra área, bate muito forte na bola. Mas ela não sai, não. O Bandeira disse que saiu, disse que ela fez a volta por trás agora. Da onde foi o cruzamento? Pra ela fazer a volta por trás, só se tivesse um elástico na bola pra alguém puxar. Bandeira e árbitro tem mania, às vezes, de apitar coisa pelo... Não, passou alta, diz que foi por fora. Se ele bate de fora da área pra ela ir no fundo e voltar, só com elástico, Arnaldo. Mas o Bandeira estava bem colocado e acertou. Não, peraí. Temos que ver o final do vídeo, senão não tem o sentido. Deixa rolar, Bruno. Não tem o sentido. Vamos ver o final do vídeo. Vem cruzamento, bola pra área, bate Esse é um muito lance forte na bola. da Libertadores São Paulo e Atlético Paranaense. O Galvão tá ali falando que a bola não saiu no cruzamento. Ela fazer a volta por trás, só se tivesse um elástico na bola pra alguém puxar. Só que aí o Arnaldo rebate ele, falando que a bola saiu sim. Apitar coisa pelo... Não, passou alta, diz que foi por fora. Se ele bate de fora da área pra ela ir no fundo e voltar, só com elástico, Arnaldo. Mas o Bandeira estava bem colocado e acertou. Até aí. Depois ele fala então que a física não permite, né, que esse lance tenha não saída essa bola, né? Mas vamos falar então um pouco do jogo aí. PSG e Real Madrid, que foi um jogaço, né? Sim. Um grande clássico. E o PSG deu trabalho pro Real Madrid. O primeiro tempo um pouquinho mais equilibrado, com o Real um pouco melhor. E no segundo tempo o PSG foi mais time do que o Real Madrid. Mas o Real Madrid é aquele time, Edgar, que você não pode vacilar, bobear, senão ele vai lá e faz ainda mais com um cara como o Cristiano Ronaldo, né? Que aproveitou lá. Fez um gol de pênalti, depois fez mais um gol de oportunista, né? A impressão que se tinha é que jogou muito, fez que o PSG ia mostrar uma força ali, né? Os dois gols saíram rapidamente, né? O segundo e o terceiro, né? Do Real. Exatamente. Né? Mais pro fim do jogo. Mais pro fim do jogo, porque o PSG sentiu, né? Acabou sentindo a virada. E aí alguns jornais aí da Espanha repercutindo também essa vitória do Real. O Marca com a expressão já famosa do Cristiano Ronaldo, né? O Sim. Teve também o L'Equipe, aí já o Jornal da França, né? Dizendo que o jogo ainda está em aberto, né? Como que você consegue pronunciar? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Tonholi. O jogo ainda está aberto porque tem o jogo da volta ainda, é possível reverter. O AS da Espanha diz, como não te vou a querer, né? Fazendo uma menção aí ao Cristiano Ronaldo. E o mundo desportivo, que já pegou um pouquinho no pé do Neymar aí, chamando ele de Neymar, Edgar. Vamos lá, o advogado do presidente americano Donald Trump, Michael Cohen, admitiu pela primeira vez que pagou uma bolada para silenciar uma atriz pornô. Que história é essa, Paulinha? Stormy Daniels. Stormy Daniels, né? Um nome de guerra, né? Na verdade. Bom, o que acontece? Uma história longa, Edgar, que começou em 2006. Lá atrás, né? Quando parece que aconteceu esse encontro. Ele não era nem um homem público ainda, não era um cara. Mas ele já era casado. Já era casado. E a sua esposa Melania tinha acabado há 4 meses de dar à luz a seu filho Barron. Então, em 2006, um campeonatinho de golfe estava rolando, Trump por ali, parece que conheceu Stormy Daniels, ficou muito impressionado com os seus talentos e daí parece que rolou, Edgar. A gente não sabe com exatidão por quê. Porque esta moça não fala diretamente sobre esse assunto. Porque, teoricamente, ela tem um contrato de confidencialidade assinado no ano passado e pelo qual especula-se que ela ganhou $130 mil. Pagos por quem? Por esse advogado particular do Donald Trump. Isso foi publicado em janeiro pelo New York Times, né? Advogado de Trump, paga atriz pornô, não se sabe pra não falar o que, entendeu? Porque como ela não fala o que aconteceu, a gente não sabe exatamente o que ela tá deixando de contar.
E agora o próprio advogado admitiu que fez esse depósito sim no ano passado, da conta particular dele, que não recebeu isso de volta, nem do Trump, nem das organizações Trump, que não era dinheiro de campanha, porque foi ano de eleição, mas também não fala por que pagou, entendeu? Porque é que deu esse dinheiro pra garota. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Ela foi ao Jimmy Kimmel e eles fizeram diversas brincadeiras, sugerindo que poderia ter acontecido. Quando o que ela foi ao narrado. Jimmy Kimmel, você lembra? Ela foi agora em janeiro ao Jimmy Kimmel. A gente tem um vídeo, inclusive, dela ali com o Jimmy Kimmel. Até é engraçado vocês assistirem. Ela não diz muito, porque fica nessa linha de ter o contrato, então ele fica especulando o tempo inteiro. Faz algumas brincadeiras, como, por exemplo, dar cenouras de 3 tamanhos e pede pra ela identificar qual cenoura seria a mais parecida com a do Donald Trump. É uma série de brincadeiras aonde ela deixa meio que claro que não pode falar sobre isso, mas que realmente as coisas aconteceram. Ela teria dado, inclusive, uma entrevista para uma revista, né, que não foi publicada em 2011, para In Touch, e que foi publicada em janeiro desse ano. Então, parece que rolou mesmo. O que todo mundo especula é o que aconteceu exatamente na relação dos dois, né? Se teve algum probleminha sério, porque 130 milhões é uma grana, ou se só foi essa grana para encobrir um caso que o Trump teve durante o casamento e que hoje pode estar abalando o casamento dele com a Melania Trump, já ausente aí de algumas viagens e tal. Mas tá tudo meio que nesse contrato de confidencialidade e nesses 130 mil dólares pagos do advogado para a garota. Só que antes desse acordo, Paulinha, e numa entrevista em 2011... Pra In Touch, essa revista que eu tô te falando. Então, a frase que ela usa é a seguinte: o sexo de Trump era genérico de manual. Ela dá vários detalhes do encontro, até que ela teria encontrado ele nesse campeonato. A Paulinha Napolitana vai explicar o que é essa expressão. Depois ela teria ido encontrar ele em outra ocasião, ele estaria assistindo um programa. Agora, Edgar, você sabe que eu tenho a impressão de que eu e o Vini conhecemos essa atriz de algum... eu tenho certeza. De que site que é, o Vini? Vocês não fizeram uma viagem pra Vegas juntos? Não sei, não tô me lembrando. Aquela! Meninos, eu vi. Stormy Daniels. Stormy Daniels, só isso. O nome diz tudo. O Vini ficar roxo agora. Você vê que a tempestade pode demorar. Esse é o nome dela como atriz, mas o nome real é Stephanie Clifford. O Vini casou, virou pudico, né? Coisa estranha. Eu não sei do que vocês estão falando. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Alguém comprou o seu silêncio, Vini? Não. Jamais, né, Vini? Você nem sabe do que o pessoal tá falando. Exatamente. Vamos lá, vamos fechar esse bloco. Ih, não dá, depois a gente fala disso, né? Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. O Morning Show volta daqui a pouquinho, não saia daí. A gente já está na companhia aqui da nossa colaboradora, a terapeuta sexual e psicóloga Paula Napolitano. Vem sempre ao Morning Show esclarecer dúvidas, elucidar aí questões a respeito do tema sexo. E você vai poder ter a oportunidade, caro ouvinte, de tirar a sua dúvida, colocar na conta daquele amigo, daquela amiga, o que você quer saber sobre sexo e relacionamento. Vamos lá, bom dia, Paulinha, obrigado pela tua presença mais uma vez aí. Bom dia. Paulinha, o que chegou aí pelo Twitter, hein? Olha, a gente tá entre os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag dúvida sobre sexo, então vocês podem continuar mandando. Eu vou ler algumas aqui, olha. O @AdemarBorba86 diz: qual é a média nacional da frequência sexual entre casais? Pois é, isso é complicado, porque cada pesquisa traz um resultado diferente. Pois é. Porque começam a medir com pessoas diferentes, em pontos diferentes, perguntam pra um e o casal fala outra coisa, às vezes um fala que é um, outro fala que é outro. Então a gente não teria aí uma média muito nacional, não. Mas qual a sua experiência, Paulinha, assim, de consultório e tal? Existe uma... Olha, o problema de experiência de consultório é que, assim, uma das coisas é o que eu gostaria, e a outra é o que é a realidade. Então, exato. Então, assim, é um dado que fica muito camuflado, suscetível a ser camuflado, né? Exato. E às vezes o que gostaria também é muito hipotético, porque se pudesse ter na realidade, no fundo não teria também, né? Então, do que eu vejo no consultório, é uma média aí de quinzenalmente acontecer. Tá brincando? Mas,
Em função das É casado, Arthur, não mexe essa. Qual seria meu problema, então, por exemplo? Mas olha só, essa questão aí desse dado, eu não sei, essas pesquisas acabam não servindo pra nada, né, na verdade. Então, porque... na verdade é pra pessoa ficar frustrada, né? Falar, nossa, então eu tô fora, ou eu tô... É complicado. Olha aqui, veja o caso do nosso ouvinte, José Ricardo, o que ele manda pra gente? Vou ouvir aqui, pra você responder, Paula. Bom dia, Paula Napolitano, aqui é José Ricardo de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, é possível um casamento sem sexo? Por conta de problemas de saúde, meus até, eu deixei de ter relações com a minha mulher há bastante tempo, uma década. E ela também não é o tipo de pessoa que se preocupa muito com isso. Ela prefere mão dada, carinho, cafuné, essas coisas. Eu já me acostumei com isso. Sem problema nenhum, não me incomoda mais, mas não vou perguntar sobre normalidade, porque é comum acontecer isso, um casal ágape? Olha, é comum, depende do ponto de vista, assim, isso acontece de alguma forma de os casais ficarem aí, às vezes até anos, por questões de disfunções sexuais, por exemplo, por várias questões, não sabem que tem ajuda. Então, muitas vezes as pessoas nem conhecem a terapia sexual, né? Nem sabem que tem ajuda para essas questões. Mas se é possível viver um casamento assim, é possível. Se ambos estiverem ok com isso. Mas será que no caso dele, você vê, são uma década, né? 10 anos, daria tempo de se informar, de ser aconselhado, de ser orientado a um tratamento, se fosse o caso de ter um, né? Sim, principalmente porque quando que a gente considera que é um problema? Quando tá interferindo na vida das pessoas, quando as pessoas consideram que é um problema. A gente, por si só... Se a mulher dele não tá considerando um problema. Se a mulher dele não tá considerando o problema, se ele não tá considerando um problema, por que a gente vai tratar esse problema? Eu acho que fica difícil de responder também, porque ele não deu a informação, o motivo do certo que aconteceu. Mas ele fala que é um problema de saúde, né? Uhum. Mas ainda assim, existem alternativas. Se isso tá incômodo, que de maneira geral fique incômodo, para um ou para outro ou para ambos, é importante que se busque ajuda. A terapia sexual, ela tá aí justamente para ajudar, né? E ele põe um tema, ele toca num tema também bem interessante, porque é o seguinte, via de regra, a mulher sempre clama por outras questões além da penetração. Você já veio aqui falar sobre isso. São as preliminares, né? O carinho antes do sexo, que pode despertar um desejo ali no decorrer do dia, né? Coisa que pro homem, via de regra também, é aquela coisa mais, vamos lá, prática, pum, pum, pum. Exatamente. Né? E a mulher não, a mulher o sexo tá na cabeça, o homem também tá, só que em outra. Por toda a construção sociocultural na outra cabeça, exatamente. E também, Paulinha, brincadeiras à parte, o Tonhó, ele tá há muito tempo sem sexo, né? E vive bem. Abstêmio, né? Exato. Aparentemente. Por isso que eu fiquei assim. Aliás, eu vou emendar uma pergunta aqui. Doutora Paula, em 99 foi descoberta uma rede de prostituição nos Estados Unidos que as prostitutas transavam com gente famosa e filmavam. E aí filmaram o Jack Nicholson. Então chamaram o ator Jack Nicholson para depor. E a pergunta lá que o delegado, U.S. Marshal, o delegado, fez para ele foi o seguinte: por que um cara rico e famoso paga por prostituta? Aí ele respondeu: eu não pago por sexo, eu pago para que ela saia correndo depois que eu termino o sexo. É comum essa síndrome de Nicholson, em que as pessoas terminam de transar e uma quer que a outra vire um bolo de chocolate com Coca-Cola ou coisa parecida? Olha, no sexo, tudo é possível e tudo acontece. Então, eu não diria que é exatamente comum, mas que acontece de você querer uma coisa ali e depois você não querer mais nada, você querer tudo do seu jeito, isso acontece com frequência. Mais perguntas aqui do Twitter. Vou juntar duas que são de preservativo, tá? @RodDiretor. O tamanho da camisinha influencia na ereção? Tipo, uma mais apertada e tal? O material, a marca? E a Raquel Barreto, ela pergunta o seguinte: por que alguns homens não conseguem sentir prazer no sexo com preservativo? Ou pelo menos fingem não sentir? Tá, então vamos lá. A questão da camisinha pode interferir sim na ereção, principalmente se for uma camisinha que tiver de tamanho errado,
em relação ao tamanho do pênis, principalmente se estiver esmagando, coitadinho do pênis ali, se for um pênis maior, mais grosso, e tá usando uma camisinha pequena, pode interferir na ereção. Agora, as camisinhas, por exemplo, sensitíveis também ajudam no sentido de sentir menos o material no pênis e assim por diante. Então pode interferir, isso é legal os casais irem testando vários tipos de camisinha, várias marcas, vários tamanhos, e irem testando para ver qual aquele que melhor se adapta. Na questão do preservativo, existe uma questão que, claro, existe um material que está no meio entre um corpo e o outro. Então, existe uma diferença de alguma forma, mas ela é pequena. O que interfere mais é o psicológico. Então, a coisa de você já ouvir desde muito tempo, é chupar bala com papel, você não sente nada, não é a mesma coisa, não é prazeroso, você já vai com aquela ideia na cabeça, você já vai com aquele receio de, putz, se eu pôr a camisinha, vou parar, e se eu broxar, e se acontecer alguma coisa, que você já vai no psicológico de, putz, isso aqui não tô sentindo com isso aqui, né? Então, existe mais um psicológico, é claro que existe um material que tá ali no meio, mas às vezes é muito mais o psicológico influenciando do que a camisinha em si. Doutora, eu tenho um amigo que há muito tempo toma um antidepressivo com base em cetralina. E a cetralina, segundo ele, baixa o piu-piu. E a solução que ele tem usado para combater a ação da cetralina é usar Viagra mesmo não precisando. O que você recomenda para uma pessoa colidente assim? Isso tem vários antidepressivos, eles influenciam na ereção e às vezes no desejo. Então, a terapia sexual, por exemplo, pode ajudar no sentido de técnicas de como é que a gente pode aumentar o desejo, que não seja só fisiológico o desejo, porque o desejo é uma junção de fisiológico, psicológico e assim por diante. Então, a gente tem formas de ajudar a prestar mais atenção nos estímulos, encher mais o copo do desejo e assim por diante. E ele precisa estar com acompanhamento médico, inclusive no antidepressivo, com o psiquiatra, analisar, tem um outro antidepressivo que não vai influenciar na minha ereção, que não vai influenciar no meu desejo, porque a gente tem uma gama muito grande. É que às vezes ele nem mencionou isso pro psiquiatra, o psiquiatra também não tá achando que tá interferindo, e é possível aí um outro medicamento que interfira menos. Tem mais uma pergunta do ouvinte do Morning Show que chegou aqui por WhatsApp. Paula, vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Morning Show. Um ótimo dia para vocês, bom trabalho. E eu gostaria de saber da sexóloga o seguinte: eu e minha parceira já tentamos várias vezes praticar o sexo anal. Já usei lubrificante, já foi com delicadeza, com carinho, mas ela continua sentindo dor. E eu queria saber dela se ela sabe assim, alguma posição que sinta menos dor no ato para poder praticar com ela. Obrigado, bom trabalho, um abraço a todos. Você vai falar igual o médico que faz o exame de próstata, né? Que manda, relaxa, vai devagarzinho. Relaxa. É difícil, hein? Não, assim, primeiro que ela precisa realmente estar afim. Mas acho que essa é uma questão que ele traz que é muito comum, né? Super comum, né? E na verdade, assim, o ânus é uma área de prazer. Então, as mulheres e homens podem sim sentir prazer no ânus. Esse é o primeiro mito que as mulheres acham. Já havia profetizado. É o primeiro mito que as pessoas acham que, assim, não tem como sentir prazer lá, é só meio uma satisfação pro outro, e não é, dá pra sentir. Então, a coisa do lubrificante é extremamente importante, e não é um pouquinho de lubrificante, é muito lubrificante, porque o ânus tem 2 anéis, um que ele é, de fato, controlável e o outro que não, né? Então, tem todo um processo, tem que ir devagarzinho, e uma posição que ajuda é a posição de conchinha, de ladinho, porque é uma posição que você consegue ir aos poucos, sem a mulher sentir tanto, como, por exemplo, de 4. Muitas vezes as pessoas tentam de 4 e é a pior posição, porque a mulher consegue, como ela tá com as pernas dobradas, a musculatura também, de toda a parte pélvica das coxas, tá contraída também. Então, se ela tiver de lado, por exemplo, de conchinha, é mais fácil ir penetrando, consegue mexer nos seios, consegue mexer no clitóris, para ir ali ajudando ela a ter mais prazer, e costuma ser uma posição melhor, por exemplo.
Eu queria fazer uma pergunta. Desde que você favor, falou no cara. último bloco da Você declaração... tá muito calado aí, cara. Não, porque eu tava esperando a minha vez. Faz a pergunta do seu amigo, vai. Eu vou precisar da sua ajuda. Meu amigo é você. Como é que é o termo lá que a mulher usou do Trump? Falou, não, uma entrevista... É o genérico de manual. O que seria? Sexo genérico. Cujo carro-chefe deve ser o papai e mamãe. Talvez. Não entendeu nada, estaria foi uma mais entrevista. associado... Uma mulher que saiu com o Donald Trump, né, quem ligou o rádio agora, que ela falou, o sexo do Trump é genérico manual. Essa é uma frase da atriz. Isso não é um Storm termo muito Daniels. usado, mas ele associaria-se mais ao termo baunilha, né? Que seria Também aquela não coisa bem levinha, bem sem Insossa, graça. tipo alguma insossa. coisa. Que ficaria mais no papai e mamãe, assim por Tanto diante. que papai e mamãe em inglês é the missionary position. Exato. A posição missionária. Sabe por quê, né? Ele é assim no sexo? Porque é American First. Nossa senhora. Desculpa. Ô Vini, vamos lá, rapaz. Tire Vamos sua lá. dúvida do armário. Não, olha, esses dias eu tava lendo, acho que é uma pesquisa em um portal dizendo que o sexo, entre outros benefícios, ajuda a diminuir a dor de cabeça, ajuda a ter melhor rendimento no trabalho, torna a pessoa mais inteligente. É verdade ou mito? Aqui no Twitter, Isso. já só pra juntar, também tem gente perguntando se emagrece de fato. O sexo, primeiro que ele é uma atividade física, de alguma forma, né? Principalmente se você tem um sexo intenso, ele pode te ajudar a emagrecer, sim. Com mais frequência, inclusive, que pode ser um bom exercício físico. Agora, o sexo, ele libera muitos hormônios e ele faz um conjunto ali, então, liberação de dopamina, quando o sexo é bom. Vamos deixar claro, porque senão libera outros hormônios que não são positivos. Mas quando o sexo é bom, é prazeroso, libera dopamina, que é a nossa sensação de prazer, a nossa sensação de coisa boa. Libera adrenalina, que é aquela agitação, aquela coisa boa. E também as endorfinas, que é o nosso calmante natural. Então, quando a gente tem um sexo bom, um sexo prazeroso, normalmente você fica mais feliz. É por isso que as pessoas falam assim, aconteceu alguma coisa hoje, que tá feliz, o olho tá brilhando, porque de fato, você sai mais feliz, você sai mais... Flutuando. Você sai flutuando, exato. Então, tudo isso mexe no psicológico, mexe na autoestima, mexe na sua disposição, mexe no seu entusiasmo, na sua alegria e tudo mais. E como ele, de alguma forma, ele é um vasodilatador, ele pode melhorar sim a dor de cabeça. Na hora do orgasmo, por exemplo, pode ser um momento em que depois essa dor de cabeça diminua também. Então não é uma boa desculpa falar que tá com dor de cabeça. Não, pelo contrário. Porque daí alguém fala, mas amiga, vai ajudar. Vamos tirar essa dor de cabeça. Cura. Agora, se aquela dor de cabeça tá naquele estágio de estar latejando, você não vai conseguir nem começar nada, porque você já tá naquele ponto. Agora, se tá uma leve dor de cabeça, pode ser que funcione. Você vai ter que todo mundo agora mudar o argumento e complementar. Não, eu estou com dor de cabeça no estágio latejando. Insuportável. Vai lá, pra gente fechar, Paulinha. Aqui no Twitter, a Vânia Martins conta aqui, né? Assunto que interessa a todos, a dúvida sobre sexo. Mas muita gente prefere não perguntar ou falar a respeito com quem entende do assunto e recorre ao Dr. Google. Você acha que às vezes a pessoa tem dúvida, vai pro Google e acaba que se complica mais? Sempre. O Google, ele traz muita informação, só que a gente precisa ver se as informações são fidedignas ou não. Principalmente nas pesquisas que a gente acha no Google. Porque a gente não sabe como foi feito, com quem foi feito, se deixou de lado algumas ideias. E aí as pessoas pegam aquelas pesquisas como verdades absolutas e começam a sofrer. Pode e se começam... estrepar. Exatamente. Então, procura num site de algum psicólogo, de algum terapeuta sexual, de algum médico, alguma fonte ali fidedigna, porque senão pode ser muito prejudicial, né? Legal, Paula, te agradeço mais uma vez na participação aqui no Morning Show, esclarecendo as dúvidas, elucidando os temas aí relacionados à sexualidade. Para saber mais... Quem quer saber mais, entra no Facebook Psicóloga Paula Napolitano, que a gente conversa mais. Agora 11h22, horário de Brasília. O Emílio chegou tarde aqui, cara. Ele podia participar do debate sobre... contribuir pra gente. Eu só falo com o meu advogado, doutor Salles. Tá aqui, ó, no S. Achei que era o doutor Pinto. Vamos lá, vamos seguir aqui com o programa. Paulinha, hoje que dia é? Hoje é dia de estreias nos cinemas, Edgar. Por que a gente deve sair de casa para encarar a sala escura e assistir Pantera Negra? Gente, é o filme de herói mais elogiado dos últimos tempos.
até falaram tanto, porque as pessoas, né, da crítica especializada vêm com antecedência, que agora não tem nem mais o que falar, porque já elogiaram tanto o filme, que se você não for ver, aparentemente vai perder o filme de herói do ano, o melhor herói da Marvel, etc e tal. A história é do nosso herói, o Pantera Negra, como vocês sabem, que é o Príncipe T'Challa. Príncipe T'Challa, ele vai ser o novo rei, vai substituir o seu pai, numa situação meio complicada ali no reino. Tem 5 tribos rivais que resolvem viver juntas, mas você sabe, né, sempre com os seus problemas. Tem também uma questão ali de um contrabando de um metal chamado Vibranium, um contrabando ilegal que acontece, é isso que vai ser também investigado pelo Pantera Negra. E a gente tem na figura do vilão Killmonger muitas características de uma pessoa que a gente conhece, Edgar. Então tem, por exemplo, uma vontade de repressão militar, atitudes xenofóbicas e racistas. E por isso que as pessoas estão dizendo que o filme não tem vergonha de tomar partido, de ser político, né? Então é um filme de herói politizado, Edgar. Também no elenco tá a Lupita Nyong'o, vencedora do Oscar. Ela vive a pretendente, digamos assim, é por quem Pantera Negra é apaixonado, mas ela é atípica, uma princesa atípica. Na verdade, ela não quer ser princesa, ela é apenas uma guerreira. Tem uma equipe aí de mulheres muito poderosa que vai ajudar o Pantera Negra. E a trilha sonora foi toda composta pelo Kendrick Lamar, que é um dos astros aí do rap e tal. Então tá todo mundo elogiando pra caramba. Finalmente Pantera Negra nos cinemas do Brasil. E a gente tem 3 estreias de filmes que concorrem ao Oscar. Então 3 anúncios por um crime, indicado a 7 categorias. Muito provavelmente vai levar a de melhor atriz para Frances McDormand, na história de uma mulher que tem a filha assassinada brutalmente, e aí ela não vê a polícia investigar esse caso. Ela sente que eles não estão dando tudo de si pra conseguir resolver o caso, então ela aluga 3 outdoors numa estrada e coloca ali as suas reivindicações. E aí as coisas começam a acontecer na cidade, né? A repercussão disso em cima do delegado, que é o personagem do Woody Harrelson, e também em relação a ela. Será que todo mundo acha que ela tá buscando justiça, ou ela é uma figura um pouco mais controversa? Essa é a Parece história bom esse filme, eu vi o trailer de também. 3 anúncios por um crime, 7 indicações ao Oscar. Tem também Lady Bird, A Hora de Voar, que é daquela menina que tem um nome difícil de falar, né? Saoirse Ronan, é super difícil de falar o nome dela. É a história de uma adolescente que tá terminando o ensino médio, ela tem os seus sonhos, ela é meio artista, ela se põe um nome que é Lady Bird, o nome que ela se coloca, e aí é as discussões dela, principalmente com a mãe, em relação ao que será o futuro dela, ao que ela imagina e ao que a mãe acha que ela pode conseguir. Lady Bird, A Hora de Voar, a outra estreia, e fechando com Eutônia, que tem 2 indicações ao Oscar para as categorias de atriz. Pode levar de atriz coadjuvante para Alison Janney. É estrelado pela Margot Robbie, que faz uma personagem super controversa na história dos Estados Unidos, né? Uma patinadora artística, que eu não sei se vocês se lembram dela, da Tonya Harding. Ela ficou envolvida no caso da uma outra pessoa que também era patinadora, que teve os seus joelhos quebrados, né? Durante a competição, que era Nancy Kerrigan. Então, a Tonya Harding foi conhecida como a vilã de toda essa história, né? Aparentemente envolvida aí em todo esse caso. E o filme conta a história da Tonya, como foi a vida dela, relacionamento com a mãe, como ela conheceu o marido, que foi quem fez esse conchavo para esse desfecho aí de quebrar a perna da oponente. Então, tá aí mais um indicado ao Oscar. Bom final de semana para ir aos cinemas, Edgar. Ótimo, é isso aí. Retomando, né, a vida, Nossa, as cidades vão até retomando. tomar fôlego, é muita coisa que É tá muita saindo. coisa. Vamos lá, então, Paulinha, para os nossos ganhadores. Estamos na reta final do Morning de hoje. Temos ganhadores. Fomos para os TTs ou não fomos para os TTs? Fomos para os assuntos. Olha aí que maravilha, é isso aí. Então a gente primeiro me deram aqui para dar do WhatsApp, que quem levou o prêmio foi o Zé Ricardo. Zé Ricardo, a gente vai falar com você. E aqui eu vou dar o prêmio para Léo Oficial 2. Eu adoro esses nomes do Twitter. Você levou o kit do Morning Show. Vou falar com você aqui no Twitter. Boa, minha querida. Vamos embora pra casinha agora, porque o Morning acabou e volta amanhã, a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Amanhã tem mais, hein? Cuidem-se!